Bem, pessoal, eu vou conversar com um dos maiores, ou maior agenciador Ah, de talentos do Brasil, Marcos Montenegro, que levantou a voz para falar sobre etarismo e para falar: cadê? Onde estão os nossos talentos, os nossos grandes talentos que nos fizeram gostar da TV? Onde é que estão? Não é isso, Marcos? exatamente. Prazer estar falando com você, meu querido amigo. Você sempre dando muita força para o mercado de arte e cultura do país. Luiz, em 2015, em 2027 eu vou complementar 40 anos de carreira. Em 2015, eu já tinha estudado e estava muito claro para mim o desmonte do elenco da TV Globo, né, que a TV Globo ia partir para contrato por obras, né, e eu acho que é um processo natural da vida, né? As empresas, Hum, para ficar bancando um cash em casa sem trabalhar. Porém, o que estava por trás de tudo isso, e a gente foi percebendo, foi a jovelização das escalações, né? Eu sou amicíssimo do Mauro Alencar, que trabalhou 35 anos na casa como pesquisador, é o maior conhecedor de teledramaturgia do país. Nós estamos fazendo um livro, inclusive, que nós vamos lançar em setembro do ano que vem pela HarperCollins, que eu sou autor deles. É um livro que eu vou narrar mais de 300 personagens, os que contaram a história da dramaturgia brasileira com impacto socioeconômico e político na sociedade. Essa pesquisa ficou pronta, né? Já estamos com 311 personagens, e eu conto a atriz, a personagem, o que ela provocou na sociedade. E ficou muito claro, quando eu fiz o desenvolvimento desse projeto, o auge da televisão e o declínio do impacto das novelas pela ausência exatamente de grandes atores e grandes personagens com força na sociedade. O livro vai retratar muito isso. É o livro que vai comemorar os 75 anos da televisão brasileira. E aí, eu percebendo essa mudança drástica, né, no processo de estrutura de novela, eu também tive a honra de lançar, uns anos atrás, o livro do Manuel Fernandes, que é um livro que conta, ele tem a história, ele tem a novela e tem todos os nomes dos atores que faziam as novelas. E ali eu fui fazendo, eu sou um homem de estatística, né? Eu adoro estatística, aham. tudo o mercado, o tempo inteiro, eu amo estudar mercado. Tudo tem que ser estatística, é muito importante. As novelas eram compostas de 70% atores 40 a mais, né? 30% eram jovens de lançamento. E os atores mais velhos, eles sempre estavam nas tramas principais e personagens estratégicos, não eram personagens periféricos. E essa mudança foi ficando muito radical, radical, radical. Quando chegou em 2020, eu vi que a coisa estava tão grave, né? O desemprego para os atores de 40 e 50 a mais iam ficar tão crítico, que eu lancei a campanha Eu Quero Veterano na TV. Quando eu lancei a campanha, foi um grito muito solitário, né? Todo mundo, meus atores mais velhos gostaram muito, particularmente uma pessoa não gostou, dessa desligou do escritório, mas é assim, ninguém agrada a todo mundo, né? Tem. Todo mundo muito ainda temerário, né? Com medo de represália, com medo de uma não compreensão da gravidade que estava se acenando. E eu muito sozinho ali, muito firme, porque como eu lido com estudo e mercado o tempo inteiro, eu sabia que a minha opinião ali estava muito certeira, que a minha análise estava muito correta. E o Mauro É. me avalizando o tempo inteiro, dentro das estruturas de novelas que a gente estuda a vida inteira. E isso Uhum. é muito latente para o mercado. Os atores foram entendendo que o que eu estava falando era uma verdade pura, né? É. E Não era os uma piração da sua cabeça, isso foi acontecendo a olhos a olhos, né? vistos, Nossos né? luz. E essa mudança para a TV Globo também senti muita falta de diálogo, de uma certa maneira. Então eu lancei duas campanhas, na verdade. Eu lancei uma que era ver entrando na TV e a outra era o fim do etarismo na indústria audiovisual. Porque a indústria audiovisual foi ficando muito etarista, não só no mercado de ator, de autor, de diretor, né? E a gente tem que ter um equilíbrio da experiência. Eu sempre falo que diversidade com etarismo não é diversidade. Nós tivemos É. uma preparação histórica para os atores pretos, que é muito justo, né, para todos os tipos de categorias que não tinham voz, mas a mais Uhum. importante, que é a base de quem construiu, de que o público brasileiro se identifica e levam a audiência para as novelas, porque muitas É. das novelas foram construídas, eu não vou ver a novela tal, vou ver fulano de tal. E Com a TV Globo, certeza. claro, sentiu isso na É. pele, né, com a queda de Ibope, e o público está aí gritando há muito tempo. Agora tem uma estratégia, né, um recadastramento que eles estão fazendo, todos os atores veteranos, para ver como eles estão, e há um pensamento no ar de resgatar.
Não estou falando, obviamente, por contrato fixo, né, mas de resgatar os nomes para, aos poucos, eles serem recolocados para o público voltar a se identificar com a teledramaturgia. Não, eu nunca acho que nada é tarde, né? Eu acho que é isso. A gente Aham. lado não deu certo, vai para outro. O que eu fico feliz nesse momento é que tem um reconhecimento da imprensa, sempre teve, na verdade, reconhecimento do mercado, né, dos atores, o reconhecimento do executivo, né? Fiquei muito feliz com a nota 10 da coluna do Play, que entendeu isso. A imprensa sempre me apoiou de uma Sônia maneira. Abrão te botou no tapete Duas vezes, vermelho. tapete vermelho, É, Lobianco. é. A imprensa sempre enxergou com muita clareza. Sônia Abrão, então, é a madrinha de tudo isso. Uhum. Sempre foi indignada pelos grandes atores sem trabalho, sem personagens importantes na televisão, né? Claro que o cinema está aí, o teatro está aí, sempre fazem, mas a gente sabe que o que conta no Brasil hoje, você país continental, é essa paixão da teledramaturgia nacional né, do país pela novela. E agora eu acho que a gente tem uma consciência muito saudável, um diálogo muito saudável, sabe, uma conversa muito madura por todos os setores. A conversa está na mesa dos executivos nas escalações, a conversa está na mesa de todo mundo que lida com o mundo do entretenimento, né? Eu fico muito feliz dessa bandeira, de eu ter mantido ela firme. E, claro, eu vou cada vez mais potencializar essa bandeira, tanto que o próximo projeto Diálogo que eu faço no Fashion Mall, que inaugurei mês passado, entrevistando o presidente da Rio Filme para o lançamento do edital do Cinema Carioca, que é o edital mais importante, né, de 100 milhões. A história da Rio Filme nunca investiu tanto dinheiro. O próximo vai ser o Mauro Alencar. O tema vai ser Eu Quero Ver Veterano na TV e Fim da Transmissão do Shows Visual. E vamos discutir, inclusive, como era no passado e como é no presente as estruturas dramatúrgicas e as mudanças drásticas que levaram à queda de audiência que estão acontecendo, né? Pois é, Eu porque acho foi uma mudança, Marcos, foi uma mudança radical e o público se afastou. Porque completamente. a gente precisa Completamente. ver, a gente precisa ver uma Eu Renata sempre falei para Sorrabes, ele a gente precisa que ver eles tantas sempre outras. tiveram Ibope, né? Eu sempre tive o teatro. Sempre, Meu sempre. Ibope é o teatro. E Uhum, eu lembro muito da Glória Pérez, com quem eu amo de paixão, minha amiga, que ela tinha a Sandra, pesquisadora dela, que ia para a uhum, rua conversar com as pessoas, que as novelas uhum. estavam na boca do povo. Então todo mundo falava em qualquer esquina da novela. E meu Ibope sempre é o teatro, né? Eu produzi mais de 100 peças, sem dúvida nenhuma, fui um dos produtores que mais produziu na história desse país. E viajei com essas mulheres a vida inteira, 40 anos viajando com essas mulheres em infinitas turnês, né, em teatros grandes. E a pergunta é uma só para todas elas. Era sempre quando você volta para o ar. Era sempre essa pergunta. Quando É. você volta para o ar, né? E muitas Até delas eu mesmo perguntava, você mesmo perguntava, né? quando é que você volta para o ar, que eu preciso te ver? Porque a gente precisava ver Dava, ver. aquelas tramas incríveis. Meu Deus do céu! Até pouco tempo atrás a gente via essas mulheres incríveis. Né? É, E nós temos as maiores atrizes do mundo, né? Marília não, não, Pêra era, para mim, exatamente. tão maior que, ou igual a Meryl Streep, né? E para Marília e É, Bebê são duas atrizes muito específicas que sempre lotaram os teatros, independente de estar fazendo televisão ou não. Mas é óbvio aham, que a Bibi no passado criou essa identidade com a televisão e a Marília em vários momentos também, né? Mas o público ama essas atrizes e quer vê-las constantemente, porque elas fazem a diferença numa obra. A prova e, de agora é o sucesso da e, Franco em Dona de é, Mim. desculpa eu te cortar, mas e a minha ansiedade, que eu sou ansioso para isso, eu quero ver uma Suzana Vieira não fazendo uma participação pequena. Exatamente. Eu Que quero é uma ver uma questão de Suzana valores. Vieira arrasando. E tem uma Porque inversão de ela é valores imensa. espetacular, meu Deus do céu, quantos nomes outros, que me perdoe, que não dá para falar, A tantos gente poderia nomes ficar outros. aqui fazendo uma lista, que se eu mostrar meu livro, a É, gente poderia fazer vamos, uma lista aqui de 100 a, nomes, no mínimo, né? a sua própria lista A de minha própria lista. assessorados, de agenciados, sua própria lista é um tesouro nacional. Como eu digo, Ana Lúcia Torre, né? Para É, mim, Ana Lúcia Torre, espetacular, e meu Aline Deus. Ravache, né? E é óbvio, assim, ambas receberam convite para fazer a novela recentemente e não puderam. Cada Uhum, uma pelo teatro, ambas, as uhum, duas.
Mas Uhum. isso é uma questão pontual. Eu falo uma questão mesmo pelo volume de escalação por obra. Você É. tem que ter um número significativo de atores veteranos por obra, em personagens importantes, não periféricos e estratégicos, né? Eu acredito muito que a televisão, voltando a buscar o diálogo, como eles estão fazendo de uma maneira geral, essa consciência está sendo cada vez maior, né? Tanto no Aham. streaming também, né? O streaming lá fora é feito por grandes atores, as séries. Eu acredito muito que num espaço médio de tempo a gente consiga recuperar um pouco dessa fidelidade. Porque eu não acredito, quando o público fala, não, é excesso de opção, é muita opção de canal. Não, eu acho que quando o Não. produto é bom, o público se fideliza, Não né? cola, não cola. Eu acho que um dos grandes, e eu sempre falei, vou falar, sempre falo, sem medo nenhum, sem nenhum constrangimento, sempre falei porque as TVs trocaram muito talento por likes. Exatamente, exatamente. E os likes Já provaram, né? Já está provado que isso não cria fidelidade de não audiência, cria, né? porque O público não migra, o público não quem migra. consome Instagram e outros TikTok, essas coisas, não pode até consumir TV, mas não é um público fiel para a TV, não é aquele público que a TV leva. E Então, esse público tem que ficar atento, porque realmente há uma migração muito grande para novelas turcas e coreanas, isso é fato, uhum, né? Eu vejo pelos grupos ligados à minha mãe, principalmente, que era uma noveleira, não é mais, e ela tem as amigas, que é um grupo de 60 mulheres, todas estão migrando para o mundo das novelas coreanas e turcas, né? E a vida é feita de estatísticas e bob. Quando você vê uma mudança comportamental de um grupo, você tem que aham, entender um grupo que tinha uma coisa assídua por uma coisa que via, você tem que entender por que que aquele grupo está tendo uma mudança comportamental tão significativa, né? uhum, Então, acho que às vezes me surpreende tanta pesquisa, tanto dinheiro investido, tantas pessoas, e não ter uma percepção genuína e simples, né? Que é valorizar o talento brasileiro e quem construiu, exatamente. quem fez a audiência. É. É muito simples de entender, é muito E simples. não precisa ser um expert Não em precisa. talento, em dramaturgia, para você assistir uma novela e ver. Essa pessoa não tem talento. Hoje mesmo, Essa ele não. pessoa não está bem nesse papel, meu Deus. Então não prende, não prende, porque antigamente a gente se prendia com as Sim. histórias. Que Eu agora sempre não fui tem. E as noveleiro, desde histórias são pequenininho, clipadas, né? São pequenininho. clipadas, as histórias são rápidas, são clipadas, né? Elas não têm nenhum desenvolvimento tão dramatúrgico como era no passado, né? Exatamente. Eu acho que é uma hora de rever tudo, sabe? E espero que eles tenham humildade, generosidade para entender o processo, né? E que eles tenham o mais importante, que é o capital para realizar. Né? E esperamos que nos ouçam. Porque eu, como noveleiro mesmo, de criança, de pequeno, lá em casa era sagrada a novela, o jantar depois a novela, ou a E não novela tem depois mais do... esse assunto na mesa, né? Não tem esse Não assunto na tem isso mesa, na não tem mesa. esse assunto Não no adianta trabalho. falar que No dá 20 e trabalho tantos era pontos. legal conversar, você viu até a própria Vale Tudo, né? Na escola, quando passou o Vale Tudo, eu estava na escola, então na escola as pessoas viram o que Faria de Fátima fez. Então, quer dizer, são coisas importantes. Se bem que eu acho que a Manuela Dias está levando muito bem a história, a meu ver, é a única. E, enfim, as outras novelas perderam para as turcas e para as novelas outras mais. Você vê que o Mas eu TNT acho que Novelas vale está o tudo. TNT Novelas está um absurdo de audiência. Mas eu acho que vale tudo. Tem uma escalação, mesmo com grandes atores e mesmo com atores com idade coerente com a dos atores do passado. Eu acho uma escalação, de uma maneira geral, jovem. Tinha que ser 10 a mais. Uma mulher de 65 anos do passado, ela não tinha a cara de uma mulher de 65 anos de hoje. E Sim, aí, então, eu acho que, de uma maneira geral, precisaria ter subido 10 anos a mais para dar mais sim. peso para os personagens, porque senão algumas personagens não Uhum. ficam críveis dentro dos conflitos que ela vivenciam, sabe? Então, eu Pensa- acho que Vale Tudo é uma escalação clássica, né? Se você Aham. parar para pensar, o único ator mais velho de carreira é o Luiz Melo, né? Que não é que é Ah, meu, mas não é uma É, personagem é o único mais tão velho. significativa.
E é uma pena uma novela do valor de Vale Tudo não ser feita pelo time dos grandes veteranos. Ali a gente tinha 10 opções boas de ter 10 veteranos e personagens diferentes, Nossa, fossem 10 a mais, sem querer é. comparar com qualquer escalação que está sendo feita agora. É uma questão de olhar, é uma questão de Aham, conceito artístico, que, ao meu ver, aham. precisa mudar para valer. Precisa mudar para valer, Pra exatamente, valer. porque as avós da novela estão ficando muito jovens. Jovens. E, e o que a gente guarda, e o que a gente vê na vida real, as avós não são tão jovens assim. Não mesmo, não Não mesmo. Por mais que elas sejam existe. mulheres cuidadas, elas não são tão jovens assim, né? Mesmo cuidadas, a idade chega para todo Ah, e tem mundo. um agravante agora que no sentido de viver mais, né? Você vê a É. Natália Timber com 96 anos de idade em cartaz em São Paulo, Pois fazendo é, eu vou com assistir exceções no aquela fofa. sábado, Eu vou né? assistir aquela fofa, meu Deus. Então, as mulheres trabalham com muito, toda, Bibi foi até 95, né? As É, atrizes trabalham muito e a longevidade está maior. Então, antigamente, 50, 60, que já era uma aham, terceira idade, não é mais hoje em dia. As pessoas vão aham, viver tranquilamente até 100 e vão trabalhar aham, com saúde 80, é, 90. Né? Então precisa se alertar também que, inclusive, o país pelas novas pesquisas, que daqui a 10 anos nós temos 40, 50% da população idosa, né? Porque estão tendo menos filhos, o país vai ficar mais velho, já está mais velho. já Então, está, já está. essa questão da cultura pelo jovem, ela precisa ser alertada agora, porque você quer o quê? Para de trabalhar com 50? Não, ninguém, pelo contrário, já está no Ninguém meio do quer, caminho. Ninguém ninguém quer. quer, E ninguém quer. antigamente a gente tinha Isso esse está se conceito. refletindo, a novela, como sempre se refletiu na vida real, né? Isso pode muito bem afetar a mim, a você, a todos nós. Porque Todos vai chegar um nós. momento que ninguém vai querer dar uma entrevista para aquele jornalista velho, ninguém vai querer, Isso afeta todas sabe? as profissões, né? O Até, executivo, todos, todos. exatamente. Tanto que o presidente da Rio Filme, até lá agora na nossa entrevista, ele falou que no edital tem uma categoria que quem tiver funcionário 60 a mais tem uma pontuação específica, porque a troca de gerações de informações é muito importante, né? Claro, Tem que estimular isso, porque você, no claro. auge da maturidade, no auge do seu conhecimento, no auge da sua capacidade, você perder a oportunidade de ter personagens bons e estratégicos, né, podendo executar o que tem de melhor, é muito cruel, né? Porque não é Muito. aí vai dar um exemplo, não, é um, dois, é muito pontual. É muito pontual. E não era essa estrutura, e eu acredito mesmo que esse é o grande problema da audiência, que foi essa perda do Hum. comprometimento público com o seu talento na tela. Exatamente. E isso nos entristece, porque Muito. a gente tinha o melhor produto do Melhor mundo, que era a mundial, nossa né? novela. É, Mundial. é o Mundial. melhor produto do mundo, nossa novela, gente. Você vê que Nós temos Portugal não tem atores mais o que. impacto que tinha. Exatamente. E a gente tem atores e atrizes que estão na geladeira, né, digamos assim, ou esquecidos pelas TVs que nos informavam tanto, e eles têm tanto a dar para a nova geração, eles têm tanto a contribuir para a nova geração. Meu Deus, como é que não entende isso? Eu Hoje mesmo eu fico. falei com o Stênio, que é meu, Hum, falei com a esposa dele. Eu lamento muito o Stênio estar lá de fora com 93 anos. O Stênio está muito bem, poderia estar trabalhando, está amo afastado Estênio Garcia. Amo. anos, né? Teve um conjunto de sucesso imenso na emissora. Tem que ter um pensamento estratégico, de ter um rodízio, de ter uma escalação. O autor tem que ser contaminado por uma direção, né? O Boni tinha muito esse olhar. O Boni Uhum, estudava muito, claro que era um elenco muito menor, numa época uhum, que não tinha essa imensidão que é hoje em dia. Né? Quando eu comecei minha carreira, era na Sala da Guta. Diretor de uhum, elenco era uma caixinha com as fichas, né? Hoje você tem um cadastro com mais de 100 mil atores, então, aham, né, em atividade. Então, assim, claro que são outros tempos. Porém, tem que separar o joio do trigo, tem as pessoas que fizeram a história, que estão ativas, que estão bem para trabalhar, elas precisam ser pensadas de maneira estratégica. Né? Até porque o público ainda está vivo que construiu, que acompanhou os 60 anos da TV Globo e que acompanha de todas as emissoras. Né? E a TV Globo,
pela sua força e pela sua qualidade, ela dita um pouco a regra para as outras. Então, na medida que a TV Aham. Globo muda a postura de novo, pensando em aproveitar os veteranos e pessoal, as outras também começam a se A fazer o contaminar, mesmo, a a fazer fazer o mesmo, é. né? É um E processo você de falou, cascata. você tocou num ponto importantíssimo que as plataformas de streaming também precisam incluir. Precisam, claro, esse movimento não é um movimento para a TV Globo, esse é um movimento para a indústria do audiovisual. Para a indústria do Quando eu audiovisual. coloco, eu quero veterano na Uhum. TV, é porque a televisão sempre foi o nosso primeiro carro-chefe, mas em seguida eu coloco a Sim, hashtag do sim. fim do etarismo na indústria audiovisual. É um É. pensamento, né? O prêmio da Fernanda Torres é muito importante. Uma mulher de Uhum. quase 60 anos ganhar Aham. o prêmio que ela ganhou, a importância mundial que ela Uhum. tomou, né? Aham. Toda atriz que com 50 a mais, né? 60 a mais, que tem essa projeção, favorece muito o mercado para esse olhar, né? E é a prova da experiência, como a experiência conta para a realização do Exatamente. personagem, né? Exatamente. Porque é muito que ele. Infelizmente, Luiz, vou te falar uma coisa muito triste. Nós estamos brigando pelo óbvio. Nós Uhum. estamos brigando pelo óbvio, Não sabe? deveria, né, Marcos? Não deveria. Não Não, deveria. não precisaria. A gente deveria ter sido aclamado e apoiado desde o primeiro momento, quando eu levantei a discussão, né? Como volto a dizer, de uma maneira extremamente solitária e desafiadora por alguns momentos, porque há uma desunião de classe muito grande nesse país, né? Os pensamentos são muito diversos, as pessoas nem sempre jogam juntos, né? E a corda só apertou e todo mundo caiu na real quando realmente o desemprego veio em massa e todo mundo entendeu a gravidade do que nós estamos vivendo. Não precisaríamos ter Aí chegado veio onde para nós todo chegamos. mundo, né? Aí veio Aí para veio todo para mundo. todo mundo. O Todo medo de não participar, de somar a voz à sua, acabou trazendo um retorno muito ruim. Porque veio muito para ruim. todo mundo. Todo E mundo, hoje eu todo. sou procurado por autores mais velhos, por Hum. diretores mais velhos. E eles falam, Marcos, a questão não está só no ator. Eu falei, eu sei, mas assim, eu trabalho com diretores e autores, mas eu foquei nos atores que eu vi da gravidade que nós estamos vivendo. Mas eu entendo que é um momento geral, né? Diretores jovens, 50 e poucos mais, eles não têm mais chance de trabalhar, muitas vezes autores também, né? Então, tanto que a TV Globo fez o resgate da Ana Maria Moretson, né? Que é minha aqui por acaso, ela para fazer supervisão de dramaturgia, o que achei ótimo. Uma mulher Também. quase 80 anos, muito experiente, 70 e poucos anos, muito experiente, que É, eu acho acho que essas pessoas vão formar outras. É um achei pensamento muito muito legal. correto, né? Tem que ter, pega quem sabe para formar quem está chegando, né? E tudo tem que ter o equilíbrio. O problema é que perdeu-se o equilíbrio. E Perdeu-se a igualdade ali, no, perdeu o equilíbrio, então vamos lá no like. Então exatamente. o like acabou tomando uma coisa e E eu sou você. radical com a questão quando fala diversidade. Eu não acredito hoje na diversidade num todo, porque estamos etaristas do que nunca. Eu Mas também não. Eu também então acho não. que existe um desequilíbrio muito grande. É. Não acredito nessa diversidade falada, porque diversidade inclui justamente esse assunto que nós estamos Tem falando equilíbrio aqui. para todos, tem a discussão. Mas o que eu fico feliz, por um lado, é a discussão está na mesa, né? Está se falado, está sendo conversado, está se atento a isso, está se buscando um caminho, eu vejo o movimento se buscando um caminho. Espero que todos nós consigamos juntos, né, achar esse equilíbrio de novo e dar essa alegria para o povo brasileiro que tanto enaltece essas pessoas. Que se você também parar para pensar, o que que será da gente daqui a 10, 15 anos, né? A gente vai ter Exatamente. uma geração de ouro, realmente. Nós recentemente perdemos o Francisco Exatamente. Coco, né? Então a gente também tem que aproveitar essa década aí para a gente aproveitar o escritor nativo. Como eu volto a dizer, é lindo ver a Natália Timber no palco, Ah, aos 96 anos. eu É, fiquei arrepiado quando eu recebi convite ah, e li. Eu não pude ir, mas eu vou. Não pude ir na estreia, mas eu vou. E eu fiquei arrepiado, porque minha ídola, minha Celina de Vale Tudo, digamos assim.
Ver o sabe? Otton Bastos no palco com 91 anos de idade, Norton voltando a Bastos, temporada, que né? maravilha, né? A Ana Lúcia Torre vai comemorar agora os 80 anos dela no teatro, né? E é Uhum, lindo também o que eu uhum, sempre falo, o que eu aprendi com esses monstros sagrados desses atores que eu tanto reverencio, porque além de eles me ensinarem tudo, né? Eles foram minha fonte de inspiração profissional e de vida, pela disciplina ética, estudo, formação. Mas a paixão pelo teatro, pela arte, né? Eles têm uma paixão muito grande por exercer a profissão. uhum, E isso é de uma geração muito, muito específica, né? A uhum, arte em primeiro plano, a consequência financeira é o segundo plano. Eles têm uma uhum. absoluta paixão pelo aquilo que eles fazem, muitas vezes fizeram sem dinheiro, com Os empréstimo, perrengues que passaram, meu perrengues, Deus. mas o É. fato de estar ali no palco, aquilo alimentava eles de uma maneira muito maior do que todos nós poderíamos imaginar. Eu adquiri essa paixão pelo teatro através deles. Então eu Uhum. valorizo muito, luto muito por eles, porque vão fazer a diferença quando estiverem ausentes, né? Vão fazer muito, infelizmente, uma ausência muito ruim, muito Exato, sentida. exato. E a gente não quer que faça diferença quando está ausente, a gente quer que faça diferença Não, a agora. gente quer ainda que faça agora e que a gente contamine cada vez mais, como a Débora Uhum, falou, ela deslumbrante, uhum, fazendo a Prima Fácil, lotando o teatro dela, atrizes de meia idade que têm esse DNA, né, de montar bons espetáculos, que primam pela arte, de ter mais atrizes com essa formação, para que sejam uhum, são os nossos grandes nomes do futuro, né, conforme vão envelhecendo, que nem eles todos. Então, acho que precisamos contaminar muito mais a juventude. Muitas das nossas estrelas de televisão ou de cinema não fazem o teatro, não tem como prioridade. É uma outra estrutura de carreira, outros tempos, que eu lamento muito, porque eu acho que faz uma diferença muito grande uma atriz com uma carreira teatral consistente, não só pela a arte em si, mas como o uhum. teatro leva uma sociedade a refletir, a evoluir, a se educar, né, da maneira que eu fui criado e que eu vejo. A contribuição é indescritível, a contribuição para a gente dessas atrizes e das histórias contadas por elas, é incrível. Eu vejo na O TV. legado é muito grande, O né? O legado é legado muito é muito grande, grande. O é legado muito é muito grande. grande. Eu vejo uma certa rapidez em se contar histórias, na TV e às vezes no streaming também, que vai desinteressando a gente. Sim. É, eu falo, as novelas estão clipadas. O Gilberto Braga, ele sempre me dizia: eu amo ver a Natália Timber falar a língua portuguesa. Então, na Força do Desejo, a Natália tinha cenas de 3 páginas, monólogos. E era a paixão dele em ver ela falando a língua portuguesa. E eu cresci com a Natália me dizendo: é um bom português, é uma ascensão social, falar bem a língua portuguesa, né? Com E certeza. não é, e as pessoas não têm essa consciência. Hoje as pessoas acham que falar o inglês, de repente, no Brasil, é mais produtivo que o bom português, né? É Ah, óbvio meu que Deus, você ajuda falou uma muito. coisa muito interessante, Mas porque né? às vezes eu estou conversando com agências, com assessorias, que metade do texto deles no meu Instagram é em inglês. Inglês, adoram usar E, termos em inglês, como se aquilo tivesse uma supervalorização pelo trabalho, né? ah, meu Eu acho muito Deus. engraçado, porque eu sou da época que eu não tinha nem fax, nem telefone, né? E produzi o Blue Jeans com Eu não fa... 49 eu sou daqueles que não faço call, eu faço telefonema. Eu eu tenho um fazia tudo telefonema. sozinho, sem patrocínio, sem blusa, sem telefone, sem celular. Nem sei como fazia. Um carro no palco, motocicleta, chovia, né? Cento e tantas produções. Quer dizer, eu já fiz de tudo. Então, a pretensão é muito alta, né? E como eu nunca fui, eu sempre fui muito na minha. Mas eu falo, e hoje, e cada vez mais eu acredito na transformação da sociedade. Recentemente eu participei do projeto no Borel, semana passada, Uhum. escrevendo sonhos, os projetos de literatura para jovens, de 10 a Que 17 anos. legal. Eu fui Uhum. encerrar a oficina de literatura, levei meu livro, contei a história do meu livro, conto o legado do meu livro, quanto o livro mudou Uhum. a minha vida, porque ser artista mudou a minha vida, me colocou no patamar de educação e autor, né? Então, Sim. hoje eu sou palestrante, dou curso, escrevo e sou agente, mas me colocou num caminho até que eu vou envelhecer de uma maneira que eu não estava programada e tomei Uhum. um gosto danado. E no Uhum. determinado momento dos relatos, uma menina de 15 anos, ela levantou.
e ela falou: Tio, eu tenho muita raiva, eu tenho crises de raiva, mas o que me acalma é quando eu leio. A Olha, leitura tira a minha raiva. Eu olha fiquei que legal. maravilhado com aquilo, né? Uma coisa tão singela, mas Aham, é o resumo de eu acredito como a arte é transformadora, né? Da mesma maneira que tem lá a Orquestra Heliópolis na comunidade, né? Que aham, tira as crianças de acesso ao tráfico, tira a bandidagem de se aproximar, né? Transforma a vida dessas pessoas, leva essas pessoas para o mundo. A gente eu tenho um país muito produtivo, eu acredito muito no Brasil, eu sou muito brasileiro, sabe? Eu gosto muito do meu eu país. também, Quanto eu mais eu viajo, também. mais eu gosto do Brasil, sabe? Eu não tenho aquele complexo de vira-lata. Eu Uhum, super adoro os brasileiros. Eu eu também. acho que eles são extremamente capacitados, inteligentes. É Ah, óbvio que tem um problema estrutural de corrupção, de ah. autoestima, né, que leva a tudo isso que a gente vive. Mas nós somos muito capazes. Então, Olha, para o brasileiro viver isso tudo, fazer arte no meio de nossa, anos, anos de tanta confusão, de tanto você tem que pensar que a gente desgoverno. saiu de uma era contra a cultura e a gente está lotando os teatros musicais no nível Broadway, né? Com atores maravilhosos em quantidade. Quando eu produzi o Abri Alas com a Rosa Maria Murtinho, em 1989, a gente tinha 300 candidatos no musical, com Olha. Charles e o Cláudio Botelho, né? Foi o Uhum. primeiro grande musical deles. Eles vinham na linha de musicais pequenos e nós lançamos ele no primeiro grande musical. Hoje você faz um teste. Você tem 5.000 candidatos aptos, capazes, que dançam, cantam. Então, nós temos Uhum. uma mão de obra, nós aprendemos a fazer. Porque o brasileiro Uhum. tem esse talento, nós somos capazes de fazer tudo, tanto no cinema quanto na televisão, no streaming, no teatro. O que falta muitas vezes para a gente fazer igual ou melhor são recursos, né? Obviamente que nós não temos os orçamentos lá de fora. Exatamente. Bom, e a sua voz? Eu somo a voz da Portfólio, né? A sua voz, para que a gente continue fazendo Muito obrigado. esse trabalho lindo que você está fazendo, essa campanha linda e que está atingindo o país. Muito importante. Você começou sozinho, eu me lembro. Começou Muito. sozinho, a gente fez alguns posts. Poderíamos Vocês ter sempre feito. me apoiaram, sempre. A imprensa sempre me apoiou, sempre. Pois é, Unanimemente, a imprensa sempre e me a apoiou. gente quer estar sempre junto com você e Sou muito sempre grato à imprensa pensa. brasileira, muito grato, principalmente depois que eu lancei o meu livro Ser Artista, né? Que eu passei o mesmo processo, é que eu tenho estrutura psíquica muito forte, eu tenho muita inteligência emocional. Quando eu lancei Aham. o livro, é óbvio que os primeiros 2 meses tinha um estranhamento. E o Montenegro virou autor, eu com o Arnaldo Bloch, né? Os meus artistas muito generosos comigo, todos me deram muita força de postagem, Aham. mas eu só dei o pulo do gato para valer quando o Estadão me deu aquela linda página inteira Eu do meu livro, vi. dizendo que meu livro era fundamental para o momento que nós estávamos vivendo e para a arte brasileira. Ali tudo mudou. E é isso, a gente tem que matar um leão por dia, a gente está aqui para provar, Exatamente. né? Para provar. E a Natália fala uma coisa, eu sempre falo da Natália, que a Natália é referência para mim e para tudo. Marcos, a gente não é, a gente está. É É, isso. A gente está hoje, a gente exatamente. está bem, amanhã a gente pode ser nada, depois pode ser tudo, né? E é isso, a gente aprende a estar. Marcos, olha, eu estou muito feliz de estar falando com você sobre isso. Estou muito feliz da proporção que essa campanha se tornou. Quero agradecer Eu que te agradeço. em nome de todos os telespectadores, todas as pessoas que vão ao teatro, que assistem arte na TV. E a TV está precisando de ter arte, pelo amor de Sim. Deus, está precisando de mostrar mais arte. E eu queria te agradecer você ter pensado nisso, esse olhar sensível sobre sobre o etarismo e sobre os nossos grandes talentos que nos ensinaram tanto a vida inteira. Eu agradeço em nosso nome e em nome deles.